Olá a todos. Hoje, 29 de março de 2023, agora são 20 horas e 6 minutos. Eu dou início a esse áudio, para contar os dois últimos, testemunhos que faltavam, e que eu havia prometido para vocês que o faria na data de hoje. Bom, eu vi que muitos de vocês, ficaram aí maravilhados com o testemunho, que eu contei no último domingo para todos vocês. O testemunho que eu quero contar agora é o testemunho do Rogério, tá? Ele faz parte da lista de transmissão desde 2018. Ele entrou foi em setembro de 2018 e de lá para cá ele vem, ouvindo, ele vem tentando, aprender. Ele começou até a exercitar mais a leitura, para poder ter uma receptividade melhor daquilo que eu falo e compreender melhor, E o Rogério, até então, ele está um pouco assustado, com o que aconteceu com ele, mas ao mesmo tempo está muito feliz, certo? Ele até fez um áudio para eu compartilhar com vocês, só que ele misturou muito as coisas no áudio por causa da emoção dele, aí teve trechos que ele chorou bastante, então ficaria de difícil compreensão, sabe? Mas eu falei para ele que depois ele grava o áudio, depois ele envia para vocês, quando ele colocar a cabeça no lugar, a mente no lugar, Porque o que aconteceu com ele, deixou ele muito agitado. Então vamos lá. Em setembro, de 2018, o Rogério me conheceu no meu canal mesmo, no meu canal do YouTube, Agnachete Henrique, e lá ele começou a maratonar todos os áudio-vídeos, Depois ele mandou uma mensagem para mim no Facebook, eu adicionei ele na época no grupo do Facebook, e de lá para cá ele veio tentando, aprender, veio tentando colocar em prática, e ele foi conseguindo ao longo do tempo, e isso fez com que grandes melhorias, ocorressem na vida dele. Ele afirmou para mim que ele se sentia muito infeliz no trabalho dele, mas era a única profissão que ele sabia exercer, e era, e é a profissão que sustenta, querendo ou não, a família dele. Então, a única coisa que ele sabia fazer, certo? Esse Rogério, ele mexe com gesso, ele mora no estado do Espírito Santo e numa cidade chamada Colatina. E ele vinha, realizando o trabalho dele, fez um curso, inclusive, lá no Nordeste, e parece que foi no Ceará ou Recife, não me recordo bem, sobre as técnicas, do manuseio de gesso. Ele falou comigo assim que também ele fabrica e faz, muro de gesso, e por aí vai. Então, o trabalho se tornou enfadonho para ele, sempre a mesma coisa, rebaixamento, parede com gesso liso, e aquelas coisas todas, instalação de drywall e por aí vai. E aquilo começou a deixar ele um pouco infeliz, mas que nem ele falou comigo: olha, Carlos, a única coisa que eu sei exercer na minha vida, que eu aprendi, que foi através do meu pai, é a arte do gesso, certo? Só que devido à demanda, devido à chateação que ele teve, às humilhações que ele teve com alguns clientes, ele começou a tornar-se desgostoso da profissão que ele exerce. E aí, quando ele começou a me ouvir, ele começou a colocar em prática, ele compreendeu, que ele poderia ser melhor do que ele estava sendo, e que não haveria mais limite para ele
experimentar, né, outros caminhos, né? E aí ele abriu o seu próprio negócio e ao invés de lidar diretamente, né, com o trabalho do gesso, com a arte do gesso, ele optou, né, por colocar pessoas para trabalhar para ele. Ele disse que isso nunca tinha passado pela mente dele e que ele arriscou quando ele passou, né, a ouvir os meus áudios. Enfim, em 2019, ele disse assim que ele começou a se aventurar no meio das matas, né, querendo, né, ter o contato dele com qualquer ser alienígena, né, ou qualquer entidade ali que viesse manter o contato com ele. Ele falou assim que aquilo gerou uma ansiedade nele muito grande. E fazia com que ele às vezes, né, passasse até mal, com crise de ansiedade, porque ele queria ver, ele queria ter a experiência dele. E eu quero lembrar a todos aqui um fato, né, que é importante, é que o Rogério, ele nunca me perturbou com nada. Nunca, 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 nunca me perguntou nada sobre os áudios, nunca se manifestou, sabe, para querer questionar alguma coisa, para querer aprender alguma coisa. Ele sempre focava naquilo que eu falava, né? Olha, gente, procure, estude, pesquise, evolua, né? Se liberte internamente para que as coisas, né, possam fluir. E ele foi por esse caminho. E ele até fez uma observação quando ele conversou comigo, né, por telefone. Ele disse assim: olha, o que você fala, Carlos, às vezes chega a ser até incompreensível. Mas quando a gente analisa uma segunda vez, uma terceira vez, a gente acaba entendendo que a mensagem é muito simples. Então, eu coloquei em prática tudo, 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 tudo que foi possível, né? Eu mudei a questão da perspectiva do meu trabalho, eu mudei a questão do relacionamento com a minha família, com os meus filhos, eu passei a ver o mundo de uma maneira diferente e passei, né, a compreender que as coisas de fato são simples e que é a gente, como pessoas, né, é que às vezes dificulta o entendimento, né? Então por isso que eu não achei nunca necessário mandar uma mensagem para você querendo te perguntar alguma coisa, porque basta a gente ouvir com cuidado, né, com atenção, que a gente vai compreender a mensagem. Então não acredito eu que a gente precisa ficar querendo saber muita coisa, não. E aí eu procurei ter a minha própria experiência, né? Eu partia, né, para o meio dos matos, como que eu fosse caçar ou algo do tipo, esperando, né, um contato imediato. E até então não aconteceu. E isso ele me afirmou que começou em 2019, tá?
E quando foi agora, em 2023, ele disse para mim assim que ele já triste, fadigado, né, com tanta tentativa, subindo em serras, indo para o meio do mato, viajando, né, lá para o interior do Espírito Santo, que é lugar muito montanhoso, né? Toda a região ali do Espírito Santo é uma região montanhosa mesmo. Ele subia, né, no pico da serra, das montanhas, acampava, tudo com consentimento da esposa, né, e dos filhos, porque ele queria ter a experiência dele. Então agora no começo de 2023, ele teve a experiência dele, tá? Ele disse assim que ele foi em uma das serras, que agora não me recordo o nome, do estado do Espírito Santo, e lá ele acampou, como de costume, e ficou olhando para o céu, né? Aquele céu negro, né? Estrelado. E ele via, né? Luzes passando de um lado para o outro. Algumas ele sabia que era satélite, porque dava para compreender o deslocamento, né? No céu. E outras ele via passando e parava e depois seguia. E aquilo encantava ele, né? Só que esse vislumbre ele já estava tendo de 2019 até agora, na metade de fevereiro, né, de 2023. E ele me disse assim que ele simplesmente colocou no coração dele que seria a última vez que ele subiria em uma serra para poder ser, né, visitado, ser presenteado, foi o termo que ele usou, por qualquer que fosse a civilização. Porque ele sabia que uma civilização maléfica, né, não estaria aqui para abduzi-lo, porque, como ele viu eu falar nos meus áudios, a questão do término, né, da abdução, que se encerrou alguns anos atrás. E com isso ele esperou com paciência para que o contato acontecesse. Então foi a última vez que ele foi, né? E a última vez que ele foi, aconteceu o que tanto ele queria. Ele falou assim que depois que ele montou, né, a barraca dele, ele colocou uma chaleira, né, para ferventar um chá. E ali, ele olhando para o céu, ele viu uma luz que parou no céu. E cada vez que ele piscava e ele olhava, essa luz, ele chegava, né? Essa chegava mais perto. Bom, pessoal, agora que eu vi que o áudio foi enviado, né? Eu toquei aqui sem querer e o áudio acabou sendo enviado e eu continuei falando. Então, eu vou tentar continuar de onde eu parei, tá? Segundo o que o Rogério me disse, depois que ele tinha montado, né, a barraca dele, ele colocou a chaleira dele para ferventar uma água. Ele é apaixonado, né, com aquele chamate, que é o mate-leão, né? E como lá nas serras do Espírito Santo venta muito de madrugada, faz muito frio, ele colocou esse chá para ser feito. Enquanto isso, ele olhava para o céu e ele observou uma luz, como a luz que um dia ele observou e que ele ficou vidrado, que ela andava, parava, né? Só que dessa vez, segundo ele, ela parou. Ele percebia que de pouco a pouco, né, a luz ia ficando maior, até ele ver uma distância, segundo ele calculou, de uns 150 a 200 metros, né, olhando para o céu em linha reta. E dizia assim que parecia que era a lua cheia, né? Ele falou que era um brilho assim fora do comum. Ele dobrou os joelhos, colocou o rosto dele, né, na terra e agradeceu. Quando ele olha novamente, tinha um ser em pé a uma certa distância que ele não soube precisar, ele não sabe dizer se é 20 metros, 50 metros, né? E esse ser olhou para ele e sorriu. Ele falou assim que o tipo dele, né, a tipologia,
humanoide era semelhante à humana, porém a cabeça com o crânio um pouco, né, alongado, coisa mínima, diz ele, com o nariz um pouco afinelado, né, para frente, e uma orelha fina, que ele não soube descrever o modelo, né, nem a aparência. E esse ser mantinha o tempo todo o braço esquerdo, né, para trás das costas, e a mão direita apontando para ele. E ali, ele conversando, né, com o ser, ele pediu licença, pediu se podia, né, se aproximar. O ser balançou com a cabeça que não, assinalou que não, né? E ele ficou em pé e diz ele que as pernas dele tremia, e ele compreendeu, né, aquilo que eu sempre falei sobre a questão da presença, né, desses homens e mulheres do espaço. Ele disse que não conseguiu ficar mais de pé, acabou sentando no chão. Ele olhou para o fogo tinha parado no tempo. Porque geralmente se você liga uma chama, ela vai ter movimentos, né? Porque o fogo ali com contato ao oxigênio, ele vai se movimentar e expandir. Ele falou assim que parecia que a chama do fogareiro dele tinha sido envolvida por uma camada de gelo e esse fogo estava por dentro dessa camada, foi o que ele descreveu, tá? E ele olhando por você, que mantinha o braço esquerdo o tempo todo atrás das costas e o dedo apontado na direção dele. Ele falou que o dedo brilhava muito, né? E ele olhava para a retaguarda do ser e via, né, aquele círculo. E aí ele me perguntou, né, se eu podia verificar se aquele círculo era de uma nave com formato, né, discoide ou esférico. E eu falei para ele que depois eu olharia isso para ele e responderia a ele, né? Bom, segundo o que o Rogério disse, ele ficou aproximadamente uns 10 minutos de frente para esse ser, né? E quando esse ser deu as costas para ele, ele desapareceu imediatamente. Mas, segundo o Rogério, né, a, a luz permaneceu por um bom tempo no mesmo lugar. Ele disse assim que quando essa luz se elevou ao céu e foi embora, ele não continha de tanta alegria, de tanta felicidade. Eu sei o que ele passou, né? E aí ele simplesmente desmontou o acampamento, aquelas barracas de montagem rápida, né? E quando ele foi colocar a mão na chaleira, diz ele assim que o chá que ele tinha misturado, né? Que é o chá mate-leão, que ele colocou para ferventar junto com a água, ele falou assim que só tinha água, só. E ele fez questão de levar essa chaleira para casa com a água, porque ele acreditou que a presença do ser fez aquela transformação, né? E que ele deveria partilhar com essa água com toda a família dele, né? Que a princípio então era uma água mineral que ele tinha levado numa garrafa e colocado na chaleira e depois adicionado, né? O chamate leão. Então estava só a água. Então ele acreditou que a presença daquele ser fez com que houvesse uma pureza significativa naquela água. E aí ele partilhou com toda a família dele, né? Então ele gravou o áudio para compartilhar com vocês, só que no áudio, como eu falei, né, ele chora muito, aí fica de difícil compreensão, aí ele para, depois ele continua, é um áudio de 16 minutos, né? E aí eu falei com ele, olha, coloca os pensamentos no lugar direitinho, escreve isso para que você fale, né, na ordem correta. Se você quiser gravar vários áudios, né, de 2 minutos, 3 minutos, você grava, salva nos seus arquivos, vê se ficou legal, aí você passa para mim que eu passo para a lista de transmissão. Então, o que o Rogério, aprendeu disso tudo, né? Ele aprendeu que no momento certo,
na hora certa, quando esses homens e mulheres do espaço querem de fato interagir com alguém, eles não precisam que vocês estejam numa serra ou no meio de um mato. Não. Quando eles querem, eles vêm. Quando eles querem, eles fazem o contato da maneira que eles acham necessário para que vocês tenham, né, a experiência de vocês. Então, o que eu vejo no contato do Rogério? Eu vejo que ele visualizou, né, o brilho resplandecente, né, da nave espacial que eu chamo de máquina inteligente, e o ser se teletransportou para fora, como o ser sabia que a estrutura, né, molecular dele, que os átomos que compõem a matéria dele, tanto bioorgânica como da sua matriz divina, não comportaria a presença se caso houvesse uma aproximação, correto? Então o ser, sabendo que isso poderia afetá-lo e causar nele sequela, não deixou com que ele se aproximasse, né? Mas permitiu que ele pudesse observá-lo, como era a vestimenta, como era a feição, como eram as partes que ele observou, como o crânio, né? A orelha, o nariz, correto? Os braços e a postura de sempre estar com o braço esquerdo para trás nas costas, né? E com a mão direita apontando em direção a ele. Ele disse que esse ser emanava tanta paz que ele disse assim que sentia até um gosto de mel na boca dele, como se ele tivesse virado um vidro de mel natural na boca. Seria assim que foi algo assim fora do comum, né? Por que acontece isso? Porque quando esses homens e essas mulheres do espaço vêm aqui, eles entram em equilíbrio com a consciência do planeta, né? E entrando em equilíbrio com a consciência do planeta, eles fazem a separação do lado positivo e do lado negativo que o planeta vive. E aí, quando ele se aproxima, né, de alguma matéria, seja ela da biodiversidade no geral, eles têm a capacidade de destrinchar todo esse fator equacional que compõe a matéria que dá a vida, que produz o que é palpável, né? Então, a energia desses homens e dessas mulheres do espaço entra numa determinada frequência e as pessoas começam a ter essas anomalias, né? Alguns sentem esse gosto de mel na boca, outros, né, sentem um perfume fora do comum, outros têm um filme de toda a sua vida passada na mente, como se tivesse um televisor exposto diante ali da sua face, né, para que ele visse e compreendesse tudo que ele viveu. E outros têm outros tipos de sintomas, né? Mas enfim, quando o Rogério me contou isso, foi através de uma ligação, né? Uma mensagem primeiro, depois ele pediu para me ligar porque seria muito importante, e ele me ligou, né? E conversou comigo por telefone. Eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, coloca aí as suas ideias no lugar, tá? O que você viu, mais tarde a gente conversa por telefone, porque agora eu estou um pouco ocupado, não vou poder dar muita atenção para você, mas aí fica a seu critério gravar um áudio ou permitir que eu divulgue o seu nome, né? E aí ele permitiu que eu falasse o nome dele, o lugar onde ele mora, né? Só que naquele dia eu ainda não tinha recebido, né, a minha visita diária. E aí o que aconteceu? Ao receber minha visita diária, eu perguntei, né, àquela mulher do espaço que veio para me higienizar, me energizar, e falei com ela assim, olha, hoje um ser vivente que está prestes a se tornar ser humano, ele teve a experiência dele.
E eu não pude dar atenção no que ele falava, porque ele estava muito emocionado, muito eufórico. E eu quero que você, né, passe para mim tudo que ele viu e ouviu. Na mesma hora, ela transmitiu para mim tudo aquilo que ele viveu. Só que eu não foquei no tipo de nave que era, se era discoide, esférica, trapezoidal, piramidal, né? Não, isso eu não olhei. Mas eu consegui ver o ser através dos olhos dela e ver toda a verdade que ele viveu através dos olhos dela, que veio me energizar. Quando foi à tarde, né, ele perguntou se podia me ligar, isso era por volta das 17 horas. Eu falei para ele me ligar às 20 horas. Aí ele me ligou e ali, com toda a serenidade, ele foi e me contou a experiência dele, tá? E aí eu falei com ele assim: Rogério, hoje uma mulher do espaço, quando veio me energizar, eu pedi para ela buscar na memória de Eleap o dia e a hora do acontecimento e transmitir para mim. E ela transmitiu. Aí eu fui e dei para ele detalhes que ele ainda não tinha me contado na primeira ligação, porque não deu tempo. E aí ele ficou mais aterrorizado ainda, né? Quando eu dei detalhes do que estava acontecendo, do que tinha acontecido no momento e que ainda ele não tinha me contado e que talvez ele não contaria. Aí ele ficou surpreendido mais ainda. Enfim, esse é o testemunho do Rogério, tá bom? Eu já vou enviar ele de uma vez para vocês com o primeiro áudio e vou gravar o outro testemunho negativo para vocês, tá bom? Bom, eu enviei esses dois áudios para vocês, né? Agora eu estou agora gravando o áudio, né? Que é o testemunho negativo, né? Por que testemunho negativo? Porque foi um testemunho mentiroso, né? Tem uma pessoa da nossa lista de transmissão, que eu não vou falar o nome dela, porque ela não tem culpa, né? E há um tempo atrás, ela tinha me perguntado se podia, né, compartilhar o áudio que eu gravo, né, através da lista de transmissão, para uma pessoa, né, que ela sempre julgou, né, ser importante na vida dela. Aí eu dei para ela toda aquela explicação que eu já falei para vocês, né, que a partir do momento que você me leva junto com você e você me apresenta, né, para outras pessoas, você se torna responsável, inclusive, pelo julgamento que as outras pessoas fazem, né? E aí ela assumiu o risco e compartilhava, né, sempre os áudios que eram para ser compartilhados com essa amiga dela. E aí um belo dia, essa amiga gravou um áudio e mandou o áudio para mim, através dela, né, porque ela não tinha o meu contato, né, no telefone do WhatsApp. E aí essa pessoa falou comigo assim: Carlos, o seu testemunho na vida dessa minha amiga, daquela minha amiga que um dia eu pedi para que eu compartilhasse os seus áudios com ela, fez um efeito muito grande, né? E ela gravou um áudio, eu estou muito maravilhada com o áudio, e eu quero que você ouça, porque é um áudio para você, e ela disse que você está autorizado a compartilhar esse áudio na lista de transmissão. Ela deixou o áudio, deixou alguns arquivos em PDF, e ali eu ouvi só um começo do áudio, né? E no começo do áudio, ela dizia o seguinte: ela dizia que estava, né, muito feliz por ter me conhecido através da amiga dela, agradeceu por eu ter autorizado, né, passar os meus áudios para ela, né? E ela esperava, né, com muita ansiedade um dia eu colocar ela na lista de transmissão. Só que na hora que ela começou a falar, os primeiros minutos, né, ali do áudio dela,
Meu estômago, ele embrulhou de tal forma que eu comecei a sentir um mal-estar, tá? Aí eu interrompi, não terminei de ouvir o áudio, não abri o PDF e tive que sair de carro, né? Então, comecei a dirigir, distrair a mente. Até então não dei muita ideia pelo fato do meu estômago, né, ter ficado embrulhado, né, com aquele mal-estar, aquele bolo, aquele trem esquisito. E ali eu fui fazer o que eu tinha que fazer, né, cuidar dos meus afazeres. Quando eu cheguei em casa, né, eu fui ouvir o áudio todo. Quando eu comecei a ouvir o áudio do começo, né, voltou aquele mal-estar. Aí eu sabia que não estava certo. Deixei o áudio tocando, abri o PDF, e no PDF, né, estava vários tipos de exames, inclusive até radiografia, com o nome da pessoa completo, né? Ela até me mandou uma foto, né, da carteira de habilitação dela, frente e verso, para provar, né, que os dados que estavam ali naquele exame eram os dados dela mesma. É um PDF de 8 páginas, né, com fotos, né, de radiografia, diagnósticos clínicos antes e depois, bem resumido mesmo, tá? Aí eu olhei aquilo ali, terminei de ouvir o áudio, só que o áudio o tempo todo, um áudio de 9 minutos, quase 10, tava me dando aquele mal-estar, né? E aí eu simplesmente falei, bom, eu não tô gostando de ouvir esse áudio, mas tem alguma coisa estranha, correto? Aí simplesmente eu fechei os meus olhos, acessei a quarta visão e ali, através do nome completo da pessoa, né, que ela tinha me passado, para garantir, né, que aqueles exames que tinham sido me mostrado ali, antes e depois, né, eram de fato daquela pessoa, correspondente àquela identidade. Aí o que eu fiz? Acessei a quarta visão e, através do espaço temporal, eu consegui localizar o momento exato que ele estava gravando o áudio e consegui, com a graça, né, do espírito com E maiúsculo, de Eleap, acessar o antes, né? E ali eu vi ela no quarto dela, com o notebook aberto, e ela baixava alguns exames clínicos que não era dela, transferia para um aplicativo, né? E esse aplicativo ele duplicava as folhas do exame, ela apagava o nome da paciente, né? Através de um código-fonte, e inseria o nome dela com os dados que ela me apresentou da CNH dela, que é original, que se trata da pessoa, né? E ali ela baixou algumas radiografias, né? Que também não era dela. Tanto é que nas radiografias não mostra, né, o nome e nem o horário que foram feitas, né? Foi tipo um recorte que foi feito. E ela inseriu isso junto para me mandar em PDF. E eu via, né, 2 dias antes, ela fazendo todo esse esquema para poder montar esse laudo falso, para poder, né, enviar para mim através de um falso testemunho, para que eu compartilhasse com toda a lista de transmissão. Quando eu fosse compartilhar, obviamente a amiga dela iria receber, né, porque o áudio a amiga dela já tinha, né, mas aí ela ia também receber de mim, né, porque uma coisa é quando você recebe um áudio de terceiros e passa para mim passar para a lista de transmissão. Outra coisa é quando você recebe de novo esse mesmo áudio que você me passou. Se você recebe, é uma confirmação da veracidade, né? Então a amiga dela esperou eu
transmitir para a lista de transmissão, para que dissesse, né, para a pessoa lá, olha, o Carlos transmitiu seu áudio e agora toda a lista de transmissão está sabendo o bem que aconteceu na sua vida, né? Bom, depois que eu acessei, os 2 dias antes que ela tinha feito tudo isso, eu acessei o momento que ela estava gravando o áudio, né? Vi de que maneira ela estava, o que ela estava fazendo na hora, né? E usei tudo isso para gravar um áudio exclusivo para ela, sabe? E deixei esse áudio salvo para que depois eu enviasse para a amiga dela, que é a pessoa que participa da nossa lista de transmissão, para fazer essa ponte, né? E no áudio, né, eu desmascarei tudo que ela fez, expliquei detalhe por detalhe o que ela tinha feito para ela ver que realmente eu tinha visualizado ela no momento que ela estava fazendo o que ela fez. Para que não restasse nenhuma dúvida, falei de que maneira ela estava, o que ela estava fazendo, o que ela estava comendo, que roupa que ela estava vestindo, né? Para que ela ficasse de fato mais aterrorizada ainda. E aí eu entrei em contato com a amiga dela, né, que participa da lista de transmissão, falei assim, olha, a sua amiga, ela mentiu para mim, ela montou tudo isso não passa de uma grande mentira, né? Aí ela ficou horrorizada, como assim, Carlos? Eu expliquei para ela toda a situação, aí eu falei com ela, você ouviu o áudio? Ela falou, não, ela me enviou, eu te enviei sem ouvir, porque o áudio era para você, e o PDF, você abriu? Ela falou, também não. Eu falei, então abre o PDF, ouça o áudio dela, depois você vai ouvir esse áudio que eu vou te mandar, quando você ouvir, você envia para ela. Aí ela falou, tudo bem, né? Então, assim, qual que era a intenção dessa pessoa? A intenção dessa pessoa era, né, de fazer o que ela fez, achando, né, que ia enganar a mim. Se eu fosse uma pessoa que não vivesse o que eu vivo e não fosse o que eu sou, eu iria cair nessa cilada, né? E eu ia passar o áudio dela para todos vocês da lista de transmissão, eu ia passar o PDF, né? Todos vocês iriam ficar maravilhados com isso, todos vocês iam ficar, né, cheios de vida com isso. E até aquelas pessoas que ainda passam dificuldade, né, por consequência de um problema de saúde, iam ter mais esperança. Mas, porém, uma esperança, né, baseada numa mentira de uma pessoa que vocês nem mesmo conhecem, correto? E aí, todos vocês ficariam maravilhados. E o que ela faria em seguida? Ela iria mostrar passo a passo para a amiga dela o que ela fez e por que que ela fez, para que a amiga dela não mais acreditasse em mim. Entendeu? Então ela ia dizer assim, fulana, olha aqui, ó, tá vendo aqui? Tudo isso foi montado por mim, eu menti lá para o Carlos, né? E ele, sem conhecimento algum, porque se ele fosse tudo que ele diz ser, ele ia ver que eu tinha mentido, né? Então, minha amiga, sai fora porque esse cara não consegue ver porcaria nenhuma. Ele está enganando todos vocês. Que é o que a grande maioria inútil e vil pensa, né? E aí, a amiga dela ia entrar em contato comigo e ia falar, poxa, Carlos, você passou um áudio e a minha amiga disse para mim e me mostrou que ela forjou tudo isso e você não conseguiu ver que ela te enganou, né? Então como é que eu vou poder confiar em você? Está entendendo? Só que aí eu expliquei para a amiga dela tudo o que aconteceu, a amiga dela ficou chocada, né, essa que participa da lista de transmissão, tá? Eu vou dar o nome de Maria, para não ficar usando esse termo amiga, amiga, amiga. A Maria é da lista de transmissão e a Joana foi a picareta que, né, montou tudo isso. Aí ela ouviu o áudio que eu gravei para Joana e ela me retornou e falou assim, Carlos, que coisa mais estranha, hein? Aí ela falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu tenho seu áudio aqui, tá?
Só que agora é eu que vou mentir. Eu vou dizer para ela que você passou para a lista de transmissão, para justamente cumprir o que você falou no áudio para ela. E assim que eu falar, eu vou enviar o seu áudio em seguida. Inclusive esse áudio que eu estou gravando para você aqui, né? Ele está sendo gravado por uma câmera, eu falando que estou gravando para você, para ficar como prova de que você já me avisou antes. Pronto, né? A Maria foi e falou com ela, olha, o Carlos compartilhou o áudio. Aí ela falou assim, amiga, sai fora, porque eu tenho que ir na sua casa amanhã. Aí a Maria falou assim, não precisa vir não, porque o que você fez com o Carlos, mentindo para ele e mentindo para mim através de um testemunho falso, ele nem passou para a lista de transmissão. Eu aqui estou fazendo uma coisa que é errado, que é mentir, mas para pegar você e te mandar o áudio que ele mandou exclusivamente para você. Ela falou, como assim? Não. Eu mandei o áudio pro Carlos, mandei o PDF, eu não abri em momento algum. Agora à noite ele gravou esse áudio para você e antes ele tinha gravado um áudio para mim, para depois enviar o áudio que ele gravou para você. E olha, eu estou horrorizada com você, você não deveria fazer isso, o que você fez. E aí ela deu todas as especificações antes da Joana ouvir meu áudio, a Maria falou tudo que já estava no meu áudio para Joana. Aí a Joana ficou horrorizada. E ela falou assim, agora eu vou te enviar o áudio, você ouça o que ele tem para dizer para você. Aí ela enviou o áudio e no outro dia a Joana foi na casa da Maria, porque elas são amigas de muitas datas, né? Ela foi lá, não conseguiu dormir a noite inteira, preocupada, né? E ela foi lá e falou, olha Maria, e agora o que eu faço? Porque o que ele falou comigo no áudio é justamente o que eu fiz. E quando eu estava fazendo, era só eu na minha casa, não tinha ninguém. A roupa que ele falou eu estava usando, a roupa e a comida e o jeito, tudo que ele especificou no áudio, da maneira que eu estava e como eu estava me portando, é 100% verdade, Maria. Agora sim, eu acredito no Carlos Henrique, desse homem que as pessoas chamam de Arques. Mas agora existe uma preocupação muito grande, que é aquilo que ele sempre fala. Qual será a minha consequência na lei por ter provocado uma pessoa inocente, querendo que ela caísse no erro, para que depois eu fizesse as pessoas se voltar contra ela? E agora? Né? Aí a Maria falou com ela, olha, eu sinto muito, né? Não sei o que pode acontecer, o que vai te acontecer, mas eu acho que é melhor você pedir desculpa, né, ao planeta. Grava um áudio pro Carlos, eu mando para ele. Ele disse uma coisa que é muito certa, que ele desculpa a pessoa uma única vez. Então, como você fez essa presepada, eu tenho certeza que o Carlos vai te desculpar, mas ele não vai querer contato com você, mas se desculpar ele vai. Porque, pelo que ele fala com nós, ele sempre nos ensinou que todo mundo merece uma única chance. 2 chances já é bobagem. Aí a Joana gravou um áudio, entendeu, pessoal? Passou para mim. Esse áudio está guardado comigo. No áudio, ela mesma testemunha, ela fala o nome dela completo, fala que ela falsificou esses exames e especifica tudo que eu já tinha sabido, né? Tudo que eu tinha já visualizado, tudo que me foi dado a saber acerca do que eu estou contando para vocês aqui. Eu desculpei a Joana, né? Só que a consequência vem. Que tipo que será a consequência? Eu não sei. Nem quero saber. Entendeu? Então, não adianta quererem me testar, quererem me experimentar, sabe? Não adianta. Não adianta. Não adianta gravar áudio falso, não adianta fazer testemunho falso, não adianta bajulação, não adianta nada disso. Você está entendendo? Não adianta. Essas coisas comigo não funcionam, sabe? Não funcionam. Então, é o que eu sempre falo.
quando vocês forem, né, a qualquer lugar que vocês queiram ir, entendeu? Seja para um belo jardim ou seja para uma zona, para um prostíbulo, não me leve com vocês, entendeu? Me deixe onde eu estou, não me leve com vocês, correto? Então, a Joana, que é o nome fictício que eu dei para essa pessoa, porque eu não vou expor ela, né? E a Maria, que só queria fazer o bem para Joana, agora está abalada, né? Por quê? Porque agora coloca também em dúvida se a amizade das duas foi verdadeira. E se tudo que a Joana sempre falou para Maria, ao longo da convivência delas, era verdadeira. Entendeu? Então fica uma sequela, querendo ou não. Deu para vocês entenderem? Então esse era o testemunho negativo que eu queria contar para vocês, né? No domingo, e o áudio ficou extenso, e acabei não contando junto com o testemunho do Rogério que eu acabei de contar para vocês aí, né? Então o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês sigam a vida de vocês da maneira que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer a coisa certa, que vocês façam. Se vocês quiserem fazer as coisas erradas, que vocês façam. Isso é problema de cada um, né? Ninguém na lista de transmissão é criança. Todo mundo tem o seu grau de maturidade. Os adolescentes, eu vou dizer adolescentes, né? De 10, 9, 11, 14, 15, 16 anos que me ouvem através do canal do Rodolfo, que me mandam mensagens no Facebook, né? Que fazem videochamada comigo com os seus pais presentes. São pessoas que, apesar da idade, para mim são homens e mulheres, não são crianças. Porque já tem maturidade. Já sabe o que é certo e o que é errado, então ninguém é tomado por inocente em coisa alguma, né? Então, tomem cuidado por onde vocês andam, da maneira que vocês andam, o que vocês falam, o que vocês desejam, o que vocês deixam de falar, né? Sejam vocês em todos os momentos da vida, certo? Não mude por ninguém. Respeite o caráter que foi construído em você, mas se você puder mudar alguma coisa, mude só aquilo que é vício e costume. O resto, você deixa para você. Tá? Então eu queria compartilhar com vocês, como foi prometido por mim, né? E aqui eu encerro esse áudio, que é simplesmente o complemento que não foi falado no áudio de domingo. E domingo agora, eu torno a gravar um áudio para vocês, conforme eu falei para vocês, né? Que fica melhor para mim, aos domingos na parte da manhã. Tá bom? No mais, um abraço para todos vocês. E eu já encerro às 21h07 do dia 29 de março de 2023. Um abraço para todos vocês.